Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Nós estamos hoje aqui para comentar, conversar, meditar a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, de versículo 14, diz a Palavra de Deus: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que me chama a atenção nesse texto é a ida de Jesus até Samaria para conversar justamente com essa mulher samaritana. Essa mulher samaritana, ela não era bem vista na sociedade de Samaria. Ela já estava no seu 6º relacionamento, ou seja, ela estava no 6º casamento. Ela era rotulada na sociedade da época como uma mulher roubadora de maridos, porque nem mesmo o marido que ela estava, o 6º, não era marido dela. Ela ia buscar água no poço ao meio-dia. Isso simboliza que ela não queria ver as outras mulheres, porque as mulheres iam mais cedo para buscar água, enquanto essa mulher samaritana ia ao meio-dia. E Jesus dispensa os seus discípulos para irem comprar comida, e Jesus senta à beira do poço para conversar com essa mulher, dialogar com essa mulher. E o que me chama muita atenção é por que justamente essa mulher samaritana? Porque ainda também na cultura na época de Jesus, um homem não falava com uma mulher, ainda mais se ela fosse samaritana. E Jesus quebra todo o preconceito e vai justamente falar com essa mulher. Me chama a atenção porque tantas outras pessoas em Samaria, Jesus escolhe justamente essa mulher pecadora aos olhos da sociedade da época. Talvez poderia ter outras mulheres mais pecadoras do que ela, ou outras, ou até mesmo um jovem, até mesmo um homem, mas por que Jesus escolheu essa mulher? E eu comecei a ler a Bíblia e orar, e eu tive um entendimento da parte de Deus, creio que é da parte de Deus, que diz o seguinte, que aquela mulher, ela queria mudar de vida. Ela queria tirar aquele rótulo de roubadora de maridos. E a fome dela de mudar de vida atraiu a pessoa de Jesus. E isso é muito interessante porque Jesus poderia ter ido lá por outras pessoas, mas a fome de mudar de vida atraiu a pessoa de Jesus. Quando você tiver fome de mudança de vida, a pessoa de Jesus muda a sua história. A pessoa de Jesus. Jesus começa a dialogar com aquela mulher. E o interessante é que depois que Jesus começa a dialogar com aquela mulher, Jesus dá uma revelação àquela mulher. Ele diz: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Jesus dá uma revelação àquela mulher. Eu entendo que quando você tem fome de Deus, Deus te dá revelações, Deus te dá entendimento, Deus te dá sabedoria para que você consiga mudar de vida. Nós todos precisamos mudar de vida, mas o querer apenas mudar de vida não muda de vida. Mas quando você realmente quer mudar de vida e tem fome, você começa a buscar a Deus e Deus se revela a você, Deus se manifesta a você, sem preconceito, seja você quem for, não importa a tua religião, não importa a tua crença, Jesus virá ao teu encontro, porque a tua fome por mudança vai atrair a pessoa de Jesus. E o mais interessante, que eu também compreendo que toda Samaria foi salva por essa mulher pecadora. Essa mulher pecadora foi uma missionária, uma discípula de Jesus na cidade de Samaria, na terra de Samaria, para salvar toda Samaria. E o mais interessante é que quando essa mulher sai desse diálogo com Jesus, ela vai até a cidade e ela chama os homens daquela cidade para acompanhar ela, para conversar com Jesus. E a minha pergunta é: como uma mulher pecadora tira os homens da sua labuta, do seu trabalho, e esses homens vão acompanhar essa mulher que não era uma mulher de uma boa conduta, uma mulher que não era bem vista? O que eles viram nessa mulher, em poucos minutos de conversa com Jesus, que eles ficaram atraídos pela história que ela contou?
e eu tive um entendimento a respeito disso, foi porque ela bebeu dessa água da vida. E quando nós bebemos dessa água da vida, quando nós passamos um tempo com a pessoa de Jesus em oração, meditação, flui água viva do nosso interior. O que eles viram nessa mulher foi vida de Deus nela. Esses homens foram atraídos pelo que ela disse. Então eles vão até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, Jesus começa a conversar com eles, a ensinar a eles o Evangelho, pregar o Evangelho do reino, e aqueles homens se convertem a Cristo. O que me chama a atenção é o preconceito que Jesus não teve e o preconceito que os próprios discípulos tiveram, pois quando os discípulos se aproximam de Jesus, eles veem Jesus conversando com aquela mulher, e o texto diz que os discípulos pensaram consigo mesmo que ele conversa com essa mulher, mas não falaram nada, não ousaram dizer nada a Jesus. Isso mostra um preconceito. Olhando para nós mesmos, olhando para você mesmo, você tem preconceito? Porque Jesus não tem preconceito. Jesus quebra a cultura da época, uma cultura preconceituosa de que o homem não podia conversar com uma mulher, principalmente se fosse samaritana. Muitas vezes nós temos preconceitos até mesmo dentro da nossa própria nação. Uma pessoa que fala arrastado, uma pessoa que fala diferente, uma pessoa que se veste diferente, alguém que é tatuado, alguém que é cheio de piercing. Nós não podemos ter preconceito com ninguém. Nós temos que fazer como Jesus, pregar a palavra, o Evangelho do reino. E depois aquilo que é uma conduta fora da vontade de Deus, dos padrões da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai guiar cada um no caminho em que deve andar. Assim, essa palavra que eu quero compartilhar com você nesse momento. Que você medite, que você olhe para dentro de você se há um preconceito, até mesmo dentro da sua igreja, até mesmo dentro da sua casa, com pessoas do seu convívio, que não haja preconceito no teu coração. E que você seja sincero com Jesus, para que Jesus arranque de você todo o preconceito. Porque preconceito fecha o nosso entendimento. Se você ler o Evangelho de Lucas, o último capítulo do Evangelho de Lucas, as últimas palavras de Jesus, diz a Bíblia que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Antes de Jesus subir aos céus, Jesus abre o entendimento dos discípulos. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Não entenderam que era necessário Jesus morrer e ressuscitaria no 3º dia. Eles não entenderam porque o entendimento estava fechado. Eu não quero que o meu entendimento esteja fechado. Eu não quero que o seu entendimento esteja fechado. Pois Jesus também diz no Evangelho de Mateus, de capítulo 13, que aquelas pessoas, eles viam, eles olhavam, mas não viam. Eles ouviam, mas não entendiam, por causa da dureza de coração. Nós somos discípulos de Jesus. Que nós não estejamos com o nosso entendimento cego, fechado. Nós somos discípulos de Jesus. Que nós não estejamos com os nossos olhos tapados, ou que vemos, mas não enxergamos. Que nós não estejamos com os nossos ouvidos tapados, para que não possamos ouvir a voz do nosso pastor, Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu queria meditar com você. Medite sobre ela. Deus te abençoe e viva Cristo, o nosso Senhor.